Bom dia a todos, tá? Dando aqui mais uma passadinha aqui, né? Só para corrigir não, né? É para atualizar sobre o interesse da Real Sociedade no Plata, né? Porque ontem surgiu a informação de que o Flamengo aceitaria, né, uma negociação por 15 milhões de euros, certo? Ou até um empréstimo com obrigação de compras. Só que aí né, primeiro momento eu duvidei, né? O Flamengo emprestar jogador titular com obrigação de compra não tem cabimento, né? E aí quando eu fui ver, é falso essa informação, tá? É falsa. Não procede, o Flamengo não está interessado em vender o Gonzalo Plata agora, tá? Pode ser que no final da temporada aconteça, mas agora o Flamengo não está interessado em se desfazer do Plata, até porque o Plata é um jogador titular do Flamengo, certo? Ele é jogador de confiança do Leonardo Jardim, então seria meio que enfraquecer o elenco, né? O Flamengo estaria enfraquecendo o elenco se o Gonzalo Plata saísse. Então não procede, o Gonzalo Plata não vai sair. Não é do interesse do Flamengo negociar o Gonzalo Plata, certo? E ele faz parte dos planos, tá? O Gonzalo Plata vai permanecer no Flamengo pelo menos até o final da temporada. Então, esse boato de que o Flamengo estaria disposto a negociar ele não procede, tá? E em relação ao valor de que seria 15 milhões de euros, também não. Se por acaso o Flamengo fosse vender ele, né, coisa que não é o caso, né? O Flamengo desejaria cerca de 25 milhões de euros. Então, eu creio que a Real Sociedade não vai pagar esse valor e muito menos o Flamengo ia se desfazer do jogador agora, certo? Então, o Gonzalo Plata permanece no Flamengo por enquanto até o final da temporada. Isso é certo, tá? O Flamengo não vai se desfazer dos principais jogadores que ele tem agora, tá? Porque está em reta final de campeonato, está disputando o título brasileiro, está disputando a Libertadores, então não tem cabimento o Flamengo se desfazer de qualquer jogador que faça parte dos planos de Leonardo Jardim, ou seja, todos, né? Então, quando o Leonardo Jardim falou que não queria perder jogador nenhum, tá aí o motivo, né? Então, o Plata não sai do Flamengo agora, tá? E o jogo de hoje é de suma importância, né? O Flamengo encara o Cruzeiro, né? E temos que vencer, né? Temos que vencer para podermos se classificar. E o próximo jogo é tão difícil quanto esse, né? O próximo jogo do Flamengo é tão difícil quanto esse, porque se o Flamengo, o Cruzeiro também, né? Vamos colocar o Cruzeiro também, porque se qualquer um dos dois que passar, né, terá aí pela frente aí nada mais nada menos do que o Independiente Del Valle. Então vai ser um jogo dificílimo, tanto para o Flamengo ou para o Independiente Del Valle, ou para o Cruzeiro, né? Porque o Independiente Del Valle
É um time que sabe jogar Libertadores, certo? Sabe jogar Libertadores. É copeiro. É copeiro em casa. Então é um jogo muito difícil, seja para o Flamengo ou seja para o Cruzeiro. Então o Flamengo já teve a tristeza de levar uma goleada de 5-0 lá, né? Então é um time que sabe jogar. Claro que o time não é o mesmo, claro que os jogadores não são os mesmos daquela época, mas é um time que sabe jogar em casa, sabe colocar o fator casa dentro de campo. Então vai ser um jogo difícil, tanto para o Flamengo ou para o Cruzeiro. Então o adversário do Flamengo ou Cruzeiro já está definido. É Independiente Del Valle, tá? Que venceu ontem, né, o jogo de volta. Então é um time bem catimbo, né? Então é isso aí, tá, pessoal? Um grande abraço aí para todos. Peço a vocês que deixem o like, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, certo? E dê essa força aí, tá bom? Um grande abraço para todos e mais tarde tem Mengão, tá? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.